Viva! Chamo-me Aristófanes. Vim de longe, de muito longe, quase que parece uma fábula. Sou do tempo da Grécia Antiga, o berço da comédia, alegadamente. Eu sou o pai dela. No entanto, não vamos falar da paternidade, não vamos realizar um teste de ADN por extenso. Haveremos de falar nisso. Imaginem-me como uma espécie de Caim. Esta é a minha maldição, estou a errar desde o início até o final dos tempos. Sou um Caim ridente. Não me apetece falar de mim. Vim desfazer um equívoco. Durante muito tempo, tempo demais, fez-se equivaler uma figura mitológica à sabedoria. Senhoras e senhores, vamos falar de mitologia, não da bonita, mas do marketing, dos bastidores. Não vamos falar de musas inspiradoras, nem dos deuses com abdominais de mármore, nem tampouco das pilinhas pequenas dos heróis. Vamos falar da aberração genética preferida dos gregos antigos, o centauro. Metade homem, metade cavalo, um drogado por inteiro e, convenhamos, um erro de design. Honestamente, se alguém tivesse misturado DNA do homem com um cavalo, provavelmente teria sido preso por crimes contra a natureza, a não ser que vivesse nos Estados Unidos e tivesse muito dinheiro. Ou então seria o pai do Frankenstein, o cientista louco. O centauro é a versão mitológica do sujeito que vai ao ginásio todos os dias para treinar as pernas. E que imagem tão distante dos nossos dias. E decide parar no tronco. É um Frankenstein da fauna grega, um pesadelo logístico com 4 patas e um ego com mais de 2 metros de altura. Pensem nisto. O centauro é provavelmente a única criatura que tecnicamente tem 2 sistemas digestivos. Metade humano, metade cavalo. Há quem diga que é o resumo do mongol. Há quem diga que é o primeiro jockey, antes de o fazerem por módulos. Mas voltemos à gastronomia. O que é que acontece quando um centauro se aproxima de uma maçã? Às vezes é o início de uma discussão. O homem detesta maçãs, mas o cavalo adora-as. E a isto se chama uma guerra interior bem intensa. Uma guerra fria por causa de uma maçã. Mas há algo que me preocupa. Se o centauro faz cocó como um cavalo, mas tem consciência humana, então ele deve saber exatamente o que está a acontecer. Ele tem de conviver com o som, o cheiro, o peso existencial, de ser uma retrete nómada, com um diploma em filosofia. Se defecar como um cavalo e for sensível como um homem do século XXI, não deve ser fácil. E por falar em diplomas, os centauros não se decidem. Ou são bestas selvagens, ou são sábios com túnicas. Ou são hooligans de taberna que comem barrotes de madeira como aperitivo e depois tentam violar ninfas embriagadas. Bom, isso é um costume herdado dos deuses gregos. Outros são professores de heróis, como Kiran, um professor de academia que acha que a pedagogia justifica o facto de ter 4 cascos e viver numa gruta. Receia a crítica, daí se refugiar numa gruta. A arrogância do centauro é bíblica, perdoem-me o anacronismo. Ele acha que é a fusão perfeita entre o racional e o instintivo, entre o Apolo que pensa e o Dionísio que fode. Mas acaba por ser só um boémio de cascos, que cita Aristóteles enquanto vomita hidromel. E há quem confunda isso com sabedoria. É um existencialista com ferraduras que acha que ser metade cavalo é uma metáfora para a dualidade humana. Não é. Não é. Foquemos o olhar na anatomia do centauro. Onde é que estão os pulmões? E a espinha dorsal, que deve fazer um L entre a anca humana e o lombo equídeo? A medicina não explica, a lógica não explica. Felizmente o humor explica tudo. E a única razão pela qual isto era aceitável na Grécia Antiga é que estavam todos completamente bêbados, entregues ao ritual de Dionisia que ia foder a toda a brida. E claro, há o sexo. Tudo na mitologia grega acaba em sexo. Tempos que já não voltam. Já se perguntaram como é que um centauro faz sexo? Ele copula como cavalo ou como homem? A parceira sobe ou ajoelha? É preciso um escadote, uma instrução em papiro, 3 ajudantes, um apontador? O Kama Sutra tem, acho eu, 60 e tal posições, porque não foi pensado para um centauro. De cada vez que o centauro pina, aparece-lhe uma hérnia lombar. E o centauro anda descalço, sempre, em qualquer terreno. Já o vimos em montanhas, planícies e lava. Não tem sandálias nem botas, só cascos. Pode andar perto de vulcões, mas não pode entrar em centros comerciais. É um marginal graças à sua anatomia, um pária do urbanismo. E ainda se ofende quando alguém lhe chama mula intelectual. Paremos neste apiadeiro. Se o burro é a imagem para estúpido, o centauro
é imagem de sabedoria. Aqui talvez se explique que o homem não pode ser inteiramente homem se quiser ser sábio. Tem de ter um pouco de cavalo. Daí que eu previna a quem esteja abalançado no caminho da sabedoria a não lavar o sovaco. O centauro gosta de falar de virtude, de heroísmo, de grandes guerras, mas nunca está numa. É sempre o conselheiro, escondido numa gruta. Ele parece sempre antes da guerra a dar conselhos ambíguos do tipo da esfinge que aparece no Édipo. Lembra-te quem és. O verdadeiro inimigo está dentro de ti. E foi assim que nasceram os faquires. Um gajo engoliu a faca e matou o seu maior inimigo. E ainda fez uns trocos. Como se isto tivesse ajudado alguém na história. Estás cercado de 300 persas, armados até aos dentes. E tu com uma espada rombuda e trauma de infância, agarrado a estas palavras sábias. O verdadeiro inimigo está dentro de ti. E o nome, Centauro, parece uma drogaria, com aspirações a boutique. Venha a Centauro, temos pregos dourados e incenso. O nome vem de Quentauros, que supostamente significa matador de touros. Um título combina bem com um animal que não sabe se dá coice ou palestras da TED. Paremos novamente. Se é um matador de touros, quer dizer que o centauro, a figura que representa a sabedoria, é uma espécie de primo do forcado. Quem diria? E depois há a questão social. Vamos ser francos, ninguém convida um centauro para jantar. Ocupa 2 lugares à mesa e nunca sabemos o que é que lhe apetece. Se comida humana, se palha. Reza a lenda de que um centauro simpático decidiu embarcar num jantar de convívio e trouxe o seu fardo de palha de casa. Não foi recebido com entusiasmo. Os gregos antigos, ao inventar o centauro, não estavam a criar uma criatura mítica. Estavam a gritar para o vazio de existência: não sabemos o que estamos a fazer. E o eco respondeu, aí um eco de autor: e se o teu professor fosse um animal de tração? Meio cavalo, meio homem. Já vimos que quer um quer outro, por inteiro, não sabe o que faz. Dá-lhe uma barba e torna-o alcoólico. Tens aí a representação da sabedoria. Em suma, o centauro é a crise da identidade transformada em ser mitológico. É o símbolo da indecisão evolutiva, um animal que não sabe se cavalga, se dá aulas, que não sabe se relincha ou cita Platão. E a verdade, caros ouvintes, é que me parece que o centauro não existe. Porque se existisse, estaríamos todos a viver num mundo onde a equitação é sexo e a filosofia cheira a estábulo. Isto disse-me o Hércules. E aí, sinceramente, preferia ser um sátiro. Pelo menos esses sabem que são bestas e não fingem ser mais do que patas, pelos, prazer e alguma comédia.